Olá, seja bem-vindo a Cultivar Orquídeas é Fácil. E o nosso assunto hoje é Cattleya intermédia. Se você não conhece a Cattleya intermédia ainda, eu sugiro que você dê uma pausinha nesse vídeo e assista este vídeo aqui de cima. A Joia do Sul, que é a Cattleya intermédia. Depois você volta e continua este vídeo que você vai entender mais ainda. Naquele vídeo nós falamos o geral sobre a Cattleya intermédia. E hoje eu vou te mostrar o meu segredo de cultivar esta maravilha. Esta planta tem três características muito interessantes. Elas são rústicas, são muito bem adaptadas ou adaptáveis e uma grande variabilidade, como vocês viram há um minutinho atrás. Vocês viram como tem variabilidade de flores, tá? A rusticidade e a adaptabilidade que ela tem é muito importante no cultivo. Por isso que você consegue cultivar em vaso de plástico, em cachepô de madeira, em placa de madeira, em vaso de cerâmica e uma infinidade de lugares também. Bem, como você pode ver neste mapa, as plantas ocorrem do sul do Rio de Janeiro até o sul do Rio Grande do Sul. No entanto, no litoral paranaense não existe essa planta, naturalmente nunca foi encontrada. Por isso que essa rusticidade e adaptabilidade, né, ou seja, ela se adapta com bastante facilidade, é intrínseca na genética desta planta. No mesmo dia, você pode ter uma temperatura de 3 graus lá embaixo no Rio Grande do Sul e lá em cima, no Rio de Janeiro, 25 graus. As duas são Cattleya intermédia. E se você comprar de quem produz lá no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, ela vai se adaptar muito bem na sua casa. Nós aqui produzimos a 900 metros de altitude. Nestas regiões ela está praticamente a nível do mar. No Rio Grande do Sul ainda tem um fato interessante, que essas plantas acabam adentrando para dentro dos rios que formam a baía o Lago do Guaíba, né? Então elas conseguem percorrer um pouco mais, já numa altitude maior, tá? Aqui a 900 metros nós cultivamos e cultivamos muito bem. Bem, aqui na RF Orquídeas nós cultivamos a intermédia na caixeta de madeira, no vaso de plástico, no vaso de cerâmica e até mesmo em placas de madeira. Essa já faz bastante tempo que está aqui, já floresceu várias vezes. O que a gente usa? Bem, essa é uma questão que você deve estar pensando, né? O que ele usa de substrato? Macadâmia, casca de pinos, carvão e um pouco de pedra brita para equilibrar o vaso. Em alguns casos a gente usa um pouco mais de pedra brita misturado, tá? Mas isso é uma questão de gosto. Algumas pessoas também usam musgos, o esfagno, para deixar mais úmido, mas eu não gosto, porque nós temos aqui um problema de que nós temos um inverno mais seco, então preciso irrigar mais as plantas, né, com maior quantidade de água. E se eu usar
o tal do esfagno, ele acaba ficando muito molhado a planta e causa problemas, principalmente em dias frios. Então, o nosso substrato, olha aqui, ó, o Máximo vai mostrar para vocês. Aqui, ó, é isso aqui, ó. Essa planta foi plantada há pouco tempo aqui nesse vaso meio grande para ela, tá? Mas está aqui, ó, esse substrato aqui, né? E eu vou mostrar para vocês como eu faço para replantar. Um outro detalhe que eu falei agora há pouco, que a planta se adapta a zero de sombra, ou seja, a sol pleno e até um sombreamento de uns 70%. Aqui o nosso sombreamento, todo ele é 50%. Tá? Por que isso? Porque nós estamos numa faixa abaixo do Trópico de Capricórnio, onde a luminosidade é menor do que quem está acima, ou seja, de Londrina para frente, né, para cima. Então lá tem mais claridade que aqui. E nós não estamos tão ao sul do Brasil, onde você teria que dar mais claridade ainda. Aqui funciona bem. A altitude da planta, ela tem mais frio que em outros lugares, mas ela é extremamente resistente a frio. Nós temos algumas plantas nas árvores lá fora, tá? Infelizmente não estão bonitas de flores, porque hoje é quase final de primavera e nós pegamos 10 dias direto de chuva. Então aquelas que estavam lá fora com flores acabaram estragando. Tá? Eu também vou mostrar isso para vocês, não me deixe esquecer. Vamos lá, vamos ver como a gente faz para plantar um vaso de Cattleya, que tal? Então eu estou aqui com um vaso de Cattleya intermédio, um cruzamento nosso, ERF 1678, deram boas plantas. Este tamanho de vaso, você pode ver que ela já está passando, né? Aqui, deixa eu virar desse lado de cá. Já não tem mais para onde crescer. Chegou no limite do vaso. Então, o que a gente faz antes de plantar? Ter vasos à mão, né? Eu trouxe vários aqui. Um que é um vaso 14, que não dá para colocar, ó. Sobra praticamente nada de espaço. Trouxe esse vaso vazado, que é interessante. Ele vai sobrar uns 2 dedos, mais ou menos. É um vaso que dá para utilizar. E trouxe uma cuia, mas olha, já sobrou 4 dedos. É muito espaço nessa cuia. Imagine então se você fosse fazer assim, ó, né? Sobra tanto espaço numa cuia dessa que dá para colocar uma planta maior e ainda assim o espaço é muito grande. Por isso que é importante você colocar o vaso, aquele que você vai replantar, bastante próximo daquilo que a planta necessita. Eu vou lhe dar uma dica assim de pé de criança. Pé de criança. Quando você tem o seu filho, seu sobrinho, o seu neto, tá? Ele tem um pezinho lá de 10 centímetros, não adianta você comprar uma botina de 30 centímetros para ele. Ele não vai conseguir andar. Bem como quando ele crescer e ele quer jogar futebol, por exemplo, o pezinho dele calça 25 e você quer que ele use uma chuteira, um quichute, uma conga, um tênis número 20, não vai dar certo. Tem que ser equivalente sempre. Então este tamanho aqui de vaso está sobrando 2 dedos. Na verdade poderia ser um vaso um pouquinho maior, mas quando eu tirar daqui desse vaso, eu vou dar uma ajeitadinha nessa traseira dela aqui, e ela vai acabar sobrando o suficiente para ela ficar uns 2 anos aqui dentro. Vamos lá? Bem, vamos usar esse vaso vazado, fica bem legal plantar orquídeas nele, tem no nosso site também. E a primeira providência é retirar a planta. Ó, bastante fácil, o vaso de plástico é fácil, saiu a planta. Olha como está bonita de raízes, né? As raízes estão todas branquinhas, bonitas. Substrato é o que nós usamos aqui, ó. Casca de pinos e macadâmia, carvão. Eu vou dar uma desenovelada nessas raízes e vou tirar esta partezinha traseira aqui da planta. Por que eu vou tirar essa parte aqui?
A parte antiga, que já não produz muita coisa, e para ela ter um maior espaço, ó, aqui, ó, agora nós temos aqui uma planta com 3 dedos de espaço, né? Vou colocar um pouquinho de pedra aqui no fundo. Isso aqui é pedra de rio, mas pode ser qualquer pedra. Tirar essa macadâmia aqui, ó, essas duas aqui que estão no meio das raízes aqui, e hoje eu vou plantar com a mão esquerda. Vou segurar com a mão direita aqui e vem o substrato novo. Colocando o substrato. E tá praticamente pronta a planta, sem apertar a planta, tá? Não usei tesoura, não usei faca, não usei nada. A planta tá plantadinha aqui. Vamos só dar uma ajeitadinha aqui nessa traseirinha dela aqui. Ficar um pouquinho mais de substrato, fica mais bonita. E agora o próximo passo é colocar a etiqueta com o número da planta, o nome, seja lá o que você quer identificar, né? Cada um identifica de uma forma. Eu identifico aqui, eu deixo, quando é cruzamento nosso, eu deixo o número da planta. E quando floresce, quando a gente nomeia a planta, a gente coloca o nome da planta e deu, tá? Lembre-se, agora o próximo passo é irrigar. Vamos lá? Bem, logo depois que você plantar suas plantas, por isso que eu gosto de fazer isso de manhã, você faz durante a manhã, você replante suas plantas, e o próximo passo é isso aqui, ó. É uma irrigação bem pesada. E essa irrigação bem pesada vai tirar o pó que tem, né? Sempre vai ter pó. E falando em irrigação, como que a gente irriga aqui na RF Orquídeas as nossas plantas? Cattleya intermédia, por gostar de bastante umidade, quando começar a metade da primavera mais ou menos, tá? Que começa a aquecer mais o tempo, nós irrigamos 3 vezes até por semana, em dias mais quentes e secos. Claro que se estiver chovendo, tem muita umidade relativa, você diminui essa rega. Mas pelo menos 2 vezes por semana, regado desta forma assim. Vou mostrar aqui, nas outras plantas. E você tem que ter mais um cuidado extra. Quando for irrigar plantas com flores, no inverno, né, quase molhou o máximo, hein? Tem um furinho na mangueira. Você tem que cuidar muito para não molhar as flores, para não acontecer isso aqui, ó. Filma aqui, Márcio. Aqui, ó. Botrytis. São essas manchas aqui, ó. Vamos filmar uma outra planta. Eu vou pegar a outra planta aqui e já vou te explicar o que é botrytis. Bem, quando a gente irriga as plantas no inverno e a água atinge as flores, principalmente de flor mais clara, né? Branca então é o que mais acontece. Nós temos este problema aqui. Estes vasos estão aqui, não foram tirados. Eles receberam muita chuva e acabou manchando, ó. Isso é botrytis. É um fungo que atinge somente flores. Aqui, ó. Esta aqui é a flor saudável e a do lado a flor com botrytis. É uma pena, né? Mas faz parte do jogo também, tá? Cria um fungo em cima dessas flores. Ele não é transmissível para as plantas, tá? E o que você tem que fazer num caso desse é cortar as flores fora. Cortar todas as flores, tirar tudo fora e jogar fora. É o mesmo fungo que acontece no morango. Quando você compra uma caixinha de morango e vem um funguinho branco apodrecendo no morango, é o mesmo fungo. Faz parte do jogo, né? Aqui ficou toda... Nós não fechamos durante o inverno. Ali a parte norte, mas a chuva acabou atingindo. E com o frio que estava, né? Hoje eu ainda estou de blusa. O máximo está de jaqueta, deve estar aí uns 15 graus agora. Se eu irrigar da forma que eu irriguei e molhar essas flores, né, aí vão estragar. Tome bastante cuidado com isso. E para você ter um jardim de orquídeas florido, né, neste caso
várias e várias catleia intermédia, você precisa irrigar muito bem primavera e verão. No inverno a gente diminui a água, às vezes fica até quase 30 dias sem irrigar aqui dentro, devido às condições de frio, tá? Mas o importante é uma adubação balanceada. Nós só usamos adubo industrial aqui, o chamado adubo químico. Vou deixar esse card aqui em cima, você entre nele, tem tudo sobre adubo, são 2 vídeos sobre adubo, que é exatamente o que a gente faz aqui. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou responder assim que possível, tá? Nossa vida está bastante corrida, graças a Deus. E eu me despeço de vocês, te desejando uma feliz primavera. E vamos entrar na primavera com esta catleia alba de verdade, totalmente alba. Um grande abraço da família RS Orquídeas, Cultivar Orquídeas é Fácil, do Máximo e do Rogério.